Então vamos lá, senhores. Chegou o famigerado dia de falar sobre ANCAP, anarcocapitalismo, libertarianismo, entre outros nomes que gostam de falar por aí. E caso você não tenha percebido ainda, eu sou um ANCAP. Sim, eu defendo o direito do Estado não existir. O que para alguns pode parecer absurdo, mas para mim seria só o natural. Quando o ser humano surgiu na Terra, não existia Estado. Mas, mesmo assim, o ser humano respeitava uma ordem superior, a ordem do Criador. Então, no meu estilo de vida, ser um anarcocapitalista faz todo sentido. Afinal, eu sou, além de anarcocapitalista, eu também sou cristão. E além de cristão, eu sou também um sobrevivencialista, ok? Mas vamos lá. Caso você não tenha percebido, de uns 10 anos para cá, os anarcocapitalistas, basicamente, eles são o conceito ideológico mais visível na sociedade atual. Porque simplesmente antes do Daniel Fraga e do Bitcoin você não conhecia muitos e agora você começa a reconhecer que eles estão tomando cada vez mais posições de poder na nossa sociedade. Vou dar aqui alguns exemplos disso para você, tá? Esse aqui é o canal do Daniel Fraga. Basicamente, ele introduziu a cultura do anarcocapitalismo na internet brasileira, tá bom? Com certeza existia pessoas que falavam de anarcocapitalismo antes dele, só que falava para uma minoria, ele falou para muita gente. E depois dele vieram outras pessoas e a gente vai ver isso um pouquinho depois. Primeira coisa que você tem que entender, quais são as características do anarcocapitalismo? Falando de maneira simples, defesa da propriedade privada, tá bom? Você compra uma casa, ela é sua e ninguém pode te tomar, isso é uma das coisas mais importantes. E o princípio da não agressão. Todo o resto aqui é secundário, tá? Todo o resto é secundário. Mas é defender a propriedade privada e o princípio da não agressão. O PNA é o princípio da não agressão, significa que você não pode agredir pessoas por motivo qualquer. Tá? Você não pode agredir pessoas. Você tem que buscar outras maneiras de confrontar as pessoas, de resolver problemas sem agressão. Beleza? E é aqui onde quebra as pernas do Estado. Porque o Estado ele não consegue fazer isso te convencendo. E ele não consegue te convencer de fazer as coisas porque ele quer, porque simplesmente as coisas que o Estado te oferece são péssimas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sei que tem muita gente que sabe que eu sou cristão e não gosta de cristianismo. Mas vamos lá. Levando para o cristianismo, por que as pessoas pagam o dízimo? As pessoas dão 10% do seu salário para o dízimo. E elas ficam felizes. Mas quando elas têm que dar 40% do seu dinheiro em impostos, elas ficam extremamente chateadas e putas. Por que isso existe? Porque o dízimo é uma subtração do seu dinheiro, do seu salário, exatamente como o imposto. O dízimo é exatamente como o imposto. Só que o dízimo não deixa ninguém triste. O imposto deixa. Por quê? Por causa da quantidade? Não. É porque o dízimo, ele é feito num ato de boa fé. A pessoa paga porque que ela nunca foi e nunca será obrigada a pagar o dízimo para a igreja. Nunca. Diferente do imposto. O nome já diz, imposto, você é obrigado. Talvez se você não fosse obrigado, você também iria contribuir para um bem-estar social. Só que como você é obrigado, você não gosta disso. Então vocês entendem. O grande problema do Estado, o Estado exige porque ele te impõe coisas, certo? Você não contribui, você não é um contribuinte. Não, não é, você é um escravo. Um escravo é obrigado a repassar suas coisas. Um contribuinte contribui de boa fé, certo? Então, eles trocam os nomes das coisas para te confundir. Só que, na verdade, você está sendo obrigado, você é obrigado a pagar. E não tem aquela de, mas o Estado me oferece rua, hospital, sei lá. Cara, tudo que o Estado te oferece é ruim. Vai no hospital público, depois vai no hospital privado. Veja qual é melhor. Vai numa rua privada e vai numa rua pública. Veja qual é pior. É simples, ok? Não tem essa de você tomar primeiro e oferecer o serviço depois. Você tem que oferecer o serviço para as pessoas, elas vão analisar, ver se vale a pena e elas vão comprar aquilo de você. Exatamente isso. Você tá aqui no meu canal por quê? Porque você é obrigado? Não. Porque você viu um vídeo,
gostou e agora tá vendo outro. Você está consumindo o meu produto. E ninguém te obrigou a estar aqui. Você faz porque você quer. Então existem essas diferenças, tá bom? Bom, olha que interessante. Não fazia parte do vídeo, mas esse site aqui é do investidor Sardinha. E ele fala de anarcocapitalismo. Cara, seria legal se não fosse trágico o quanto esse cara, ele é Faria Limer, né? Ele é o Faria Limer o que se diz libertário. Não, libertário não. Ele se diz liberal. Né? É ridículo esse tipo de coisa. Nunca confie em ninguém que muda o nome das coisas pra tentar te passar a perna. Não, não faça isso. Bom, mas caso você não tenha percebido, nos últimos anos, o anarcocapitalismo tem roubado a cena na política. Um exemplo disso é o Milei, um presidente ANCAP. Lucas, como pode existir um presidente ANCAP se o ANCAP não quer o Estado? Como pode existir isso? Bom, primeira coisa é que, por mais que você queira a extinção do Estado, isso dificilmente vai acontecer. E os anarcocapitalistas sabem disso. Mas, participando de todo o processo que envolve o Estado, no máximo que você consegue fazer é diminuir o Estado. E é o que o Milei está fazendo. Ele diminui o Estado. Então ele mandou um monte de funcionário público embora. Ele tenta equilibrar ali a balança comercial. Ele faz diversas coisas para tentar diminuir o peso do Estado na vida das pessoas. E pasme, tem dado muito certo na Argentina, ok? Bom, outra coisa que me deixou extremamente feliz foi que há 1 ou 2 meses atrás, o Renato Moicano, que é um lutador do UFC, ele se pronunciou. E ele falou sobre anarcocapitalismo, libertarianismo no próprio UFC. E expôs milhares, milhões de pessoas a esse tema, falando do Mises. Então, aqui você já começa a perceber o seguinte: cada vez mais, assim como uma música começa a ser escutada por diferentes pessoas, o anarcocapitalismo começa a adentrar várias áreas da sociedade, até mesmo no UFC, que é um dos esportes mais assistidos do mundo, ok? Não só isso, você tem um Faria Limer falando sobre anarcocapitalismo, você tem uma venda massiva de autores que falavam sobre anarcocapitalismo, também é assunto em vários sites, jornais, etc. O que eu quero dizer com isso é basicamente que não importa onde você vá hoje em dia, muito provavelmente você vai encontrar uma pessoa falando isso aqui. Imposto é roubo. Inclusive essa matéria do Estadão de 2018. E, pasmem, no final da matéria, eles falam até uma coisa engraçada. Que não importa se imposto é roubo ou não, porque ele é justificado. Coisa ridícula. Mas não importa. Onde você for, você pode encontrar pessoas falando que imposto é roubo. E por mais que essas pessoas nem sejam anarcocapitalistas, isso é uma sementinha e é colocada em cada pessoa. Por exemplo, eu. Antes eu era socialista. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu era socialista. Então eu acreditava, que as pessoas eram boas, que o Estado ajudava, que o SUS era bom. Até eu começar a precisar das pessoas, do SUS e do Estado. Aí quando eu comecei a precisar deles, aí eu notei que não dava certo. Só que já nessa época eu já sabia que imposto era roubo. Porque alguém tinha falado isso e isso ficou na minha cabeça. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo mais esse raciocínio de que imposto realmente era roubo. E muito disso acontece pelas coisas que você ouve ou assiste, tá bom? Essa sementinha sempre é plantada pelos meios de comunicação. Por que é fácil controlar o Brasil e o Brasil sempre será um país extremamente esquerdista? Porque eles têm o controle dos meios de comunicação. A Globo, o Estadão, o UOL, veja, todos eles, todos os dias, acordam para trabalhar, todos seus funcionários, e trabalham em prol de uma única coisa: colocar uma sementinha de socialismo na cabeça das pessoas. Na contramão disso, eu e outros criadores de conteúdo tentamos fazer o oposto: colocar uma sementinha
de ANCAP na cabeça de cada cidadão. Um exemplo clássico é o imposto é roubo. Às vezes a pessoa não sabe o que é ser ANCAP, não sabe nada disso, só que ela sente que o imposto é roubo. E ela replica isso várias e várias vezes. Bom, e não podia esquecer desse cara aqui. Esse cara tem diversos defeitos, diversos problemas, não concordo com ele em muitas coisas. Só que uma coisa é fato: quando você tem 300, quase 400 milhões de visualizações, significa que você está fazendo as coisas corretas. Quando os seus vídeos postados há 7, 8 horas atrás têm 30 mil visualizações, você atinge um número gigantesco de pessoas. E essas pessoas falarão de coisas que você disse para mais outras 2, 3 pessoas. Então, o alcance de um cara como esse aqui é absurdo. É a palavra do anarcocapitalismo entrando em diversos meios de comunicação, em diversas áreas da sociedade o tempo inteiro. Eu até falei em outro vídeo que o Peter do Ancapso era o cara, era o maior youtuber da atualidade. E outra pessoa retrucou, falou: o Peter, com essas visualizações que ele tem, é impossível ele ser o maior youtuber da atualidade. Só que aí você não conhece a história do cara. Esse cara tem 8 canais. Ele tem um canal Safe Source, ele tem o Sociedade Liberta, eu sei lá, tem um monte de canal, ele tem muito canal. E os canais pequenos dele pegam 10 mil visualizações, 12 mil, 6 mil, 15 mil. E o canal grande pega, sei lá, você pode ver aqui, ó, 50, 100, 40, 60, depende do tema. Mas o que que interessa na prática? É que as pessoas enxergam o YouTube como uma máquina de visualizações, e essa não é a verdade. O YouTube não é só uma máquina de visualização, é uma máquina de frequência, engajamento e visualização. Você não pode analisar um canal no YouTube só pela quantidade de visualizações, você tem que ver o engajamento. Vou clicar num vídeo qualquer aqui, só quero ver, ó, 300 comentários. 300 comentários, pessoal. Quase 10 mil likes, quase 20% das pessoas que entraram aqui gostaram do vídeo, deixaram like. Você quer uma máquina de engajamento, você não conta só views. E se você for contar só views, você tem que levar em consideração o seguinte: esse cara aqui não posta um vídeo por dia igual o Felipe Neto. Ele posta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele posta o máximo que dá no YouTube, 8 vídeos por dia. Então, quando você pega os vídeos separados, ele tem menos views do que ter caras da esquerda. Só que quando você junta todos os vídeos, você pega visualizações diárias. Pô, de views diárias, esse cara aqui tem muito, ele posta muito, entendeu? Então esse também é uma pessoa que ajuda muito a espalhar a palavra do anarcocapitalismo, ok? E o legal do anarcocapitalismo é que você não, não precisa se declarar anarcocapitalista, porque uma hora ou outra você será anarcocapitalista. O Estado vai te sufocar tanto que você não terá outra opção. Você pode nunca se declarar ANCAP, só que o Estado vai interferir tão grande na sua vida que você irá odiar ele. É o que acontece basicamente com as pessoas que são mais velhas que você. Você conhece alguém de 60, 70 anos, eles odeiam política. Tirando jovens, todo mundo odeia política. Porque o Estado faz isso com as pessoas. Ele não faz nada pro seu bem, ele só faz pro seu mal. Por isso as pessoas odeiam cada vez mais política. E se você odeia política, odeia políticos e odeia o parasita Estado, agora tem uma coisa com que você pode se identificar. E essa coisa é ser ANCAP. Bom, pessoal, esse é um vídeo de introdução, tá? A gente vai falar um pouco mais desse assunto e eu vou fazer até um vídeo falando sobre os problemas do Estado. Talvez você não perceba isso na prática, mas o Estado é muito problemático em diversas áreas, inclusive naquelas que você acha que ele é bom, ele não é. Bom, a gente fala disso no próximo vídeo. Até mais.